Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar Inteligência Artificial e Machine Learning para Motores Elétricos. A apresentação do Matheus Nicoladelli, nosso especialista em soluções para a indústria 4.0, irá durar aproximadamente 1 hora e, após as dúvidas selecionadas do chat, serão respondidas ao vivo. Ainda teremos o apoio de Osmair Junques, também da área técnica de produtos conectados, que irá responder as questões que forem explanadas via chat. Para receber mais conteúdos e ficar por dentro dos próximos eventos, acesse www.veg.net/vegmotorscan. Um bom webinar a todos. É contigo, Matheus. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Márcia, pela introdução. Sejam todos bem-vindos ao webinar. Meu nome é Matheus Nicoladelli de Oliveira. Gostaria de me apresentar rapidamente antes do início do webinar. Estou na VEG há 10 anos, praticamente quase 11 anos, na verdade. Iniciei minha carreira na VEG Energia como engenheiro de campo, então eu realizava os comissionamentos e assistência técnica máquinas da VEG Energia. Posteriormente, eu migrei então para a engenharia no meio de 2015 e trabalhei lá até recentemente. Atualmente, estou na VEG Digital, juntamente com um time que está oferecendo ao mercado as soluções digitais da VEG. Entre elas, temos o MotorScan, este sensor desenvolvido há pouco mais de 4 anos, que está revolucionando o monitoramento dos ativos na indústria. Este webinar vai falar, então, da inteligência, como que a VEG vem tratando os dados que este sensor coleta para auxiliar na manutenção da frota de acionamentos da indústria. Gostaria de iniciar com a agenda do curso, então, deste webinar, na verdade, né? Vamos fazer uma breve introdução sobre o tema Inteligência Artificial, Machine Learning e o VEG Motor Specialist. Vamos comentar sobre os tipos de manutenção na indústria, as tendências na manutenção. Falaremos sobre o sensor MotorScan e o software que realiza o recebimento dos dados de monitoramento, o VEG Motor Fleet Management. Falaremos um pouco de como é feita a digitalização dos dados de operação dos motores. Então, como que é feita a aquisição destes dados. Na sequência, vamos tratar um pouco sobre os conceitos de ciência de dados. Como que é feito a análise avançada para extrair as informações úteis que a equipe de manutenção espera. Falaremos um pouco mais sobre o módulo diagnóstico e consumo de energia do produto VEG Motor Specialist. Ao final, falaremos de alguns casos reais. Neste webinar, vamos utilizar a ajuda da Wendy. Então, durante este webinar, ela vai tomar algumas notas e, ao final, nós iremos revisar os pontos-chave deste webinar. Então, o que é inteligência artificial? Alguns exemplos práticos, né, pessoal? Eu trouxe aqui um vídeo, uma animação. Hoje está sendo amplamente utilizado na parte de visão, né, a parte de vídeo e imagem. Então, aqui a gente tem um exemplo onde um algoritmo está identificando a cadeira e a pessoa na imagem. A gente percebe que essa pessoa não está sendo identificada porque existe um obstáculo de imagem, podemos assim dizer. Aqui na direita, a gente tem um outro tipo de inteligência, que é a parte de processamento de linguagem natural, ou seja, a inteligência que tem por trás da Wendy, né, é essa tecnologia que opera. Por que eu utilizei essa imagem aqui para iniciar este webinar? Porque fazer um algoritmo funcionar, que nem está acontecendo aqui no lado esquerdo do vídeo, é algo que a gente consegue já faz um bom tempo. Mas deixar estes algoritmos robustos e funcionais, mesmo com obstruções, não é algo tão fácil. E é por isso que eu incluí aqui no final, no lado esquerdo, a inteligência humana. Então, a inteligência humana, ela vem evoluindo, né, a cada dia, por meio de aprendizado humano, mas também por meio do aprendizado computacional. Então, o ser humano está conseguindo escalar a sua habilidade de conhecimento, a sua habilidade cognitiva por meio de computação. Então, no passado, né, a operação de uma usina requeria todo um painel desse, né, pessoal? E com os passar dos anos, então, as técnicas de controle, a automatização, fez com que esse tipo de cenário não fosse mais observado por conta dessa inteligência imputada nos sistemas de automação e também nos processamentos avançados de dados. Um outro exemplo interessante que eu gostaria de trazer aqui, nós temos aqui 2 obras de arte, né, do Rembrandt, e um deles foi criado com inteligência artificial, ou seja,
pessoas da área de tecnologia criaram um algoritmo para emular um pintor que já está falecido, né, há mais de 400 anos. E, nesse caso, a obra fake é a da direita. E aqui desse lado tem um vídeo sendo renderizado, onde a gente está começando a ver aí, em alguns casos na internet, o deepfake, né? Então você vê um vídeo, um áudio sendo reproduzido, e não é a pessoa que de fato está fazendo aquela declaração. Então, isso são exemplos que mostram que a inteligência artificial, ela traz vantagens, ela traz benefícios, mas ela também traz preocupações. Então, tem-se que tomar muito cuidado em como abordar a inteligência artificial na prática. Aqui na VEG nós temos alguns exemplos de inteligência artificial, como falado anteriormente, a Wendy, por exemplo, a parte de controle e robótica. Então, nós temos aqui na VEG este robô, que ele faz a parte de logística de fábrica, né? Então, se você atravessar na frente desse robô, ele automaticamente detecta a pessoa ou o obstáculo, desvia e continua a sua rota. Existem outras maneiras de fazer isso, por exemplo, como lógica fuzzy, que já existe há um bom tempo, mas a parte da inteligência artificial, ela vem ganhando escala, porque o poder computacional, ele avançou muito nos últimos anos. Na parte de cadeia de suprimentos, né, você ter algoritmos identificando quando que uma determinada matéria-prima está ficando escassa ou o preço dela no mercado está ficando elevado, faz com que você auxilie e otimize a sua cadeia de suprimentos, né? Conseguindo as matérias-primas no momento adequado, por um preço justo, e não tendo a falta delas. O foco deste webinar será, então, pessoal, esse exemplo aqui no lado direito, onde nós temos aqui, então, um comportamento de vibração do sensor MotorScan e como que a VEG desenvolveu o algoritmo para detectar estes padrões e, por fim, auxiliar, então, no apontamento de quando esta vibração está desempenhando uma característica anômala, né, que é o desejado pela equipe de manutenção. Toda vez que tem uma anomalia, a manutenção deve ser realizada. Gostaria de introduzir a definição de inteligência artificial e machine learning, né? Essa é uma área, pessoal, que não existe uma verdade absoluta. Existem pessoas que falam que machine learning está dentro de data science, de inteligência artificial, de deep learning, algoritmos. Então, assim, isso é um tema que não possui uma verdade absoluta, mas o fato trata-se de um campo interdisciplinar para investigar os dados e resolver problemas. E como a gente falou antes, o poder trazendo isso à tona. As técnicas que existem de inteligência artificial e machine learning, elas já são conhecidas há um bom tempo, mas você conseguir implementar isso de maneira otimizada, com um tempo de processamento adequado, né, se tornou real, se tornou realidade de um tempo recente para cá. E qual que é o foco, então, da ciência de dados? É responder perguntas de negócio e gerar insights. E a gente vai ver neste webinar como que isso é feito com os dados coletados pelo MotorScan. Um outro ponto importante para deixar esse webinar mais produtivo, algumas pessoas podem observar que a gente não vai falar muito de criação de algoritmo, treinamento de algoritmo, e por que que isso acontece? Porque a percepção das pessoas que não estão habituadas com ciência de dados é acreditar que criar um algoritmo de inteligência ou de machine learning é um trabalho só. Quando, na verdade, tem uma série de atividades que precedem esse trabalho de criação do algoritmo, como limpeza dos dados, análise exploratória, a própria coleta dos dados, que no caso da indústria é um ponto-chave, né? Esses dados não estão sempre disponíveis. Identificar corretamente o problema que se deseja resolver. Você tem que conseguir contar uma história a partir dos dados que você coletou, inferir algumas estatísticas para você estimar qual o algoritmo, qual o modelo é mais adequado para aquela problemática e, por fim, trabalhar na criação do algoritmo. Então, percebam que uma boa parte desse webinar será como coletar os dados, como que a VEG chegou até o resultado apresentado no VEG Motor Specialist. Um outro ponto interessante que eu estou colocando na introdução é o número de patentes abrangendo inteligência artificial, machine learning e plataformas de IoT, né? A gente observa aqui que ocorreu uma pequena lombada negativa, digamos, na crise de 2008, né? Então, algumas patentes não foram depositadas nesse período, muito provavelmente por conta da crise.
A gente observa também que a média anual por década vem aumentando vertiginosamente. A primeira patente dessa área na pesquisa que foi realizada e está sendo apresentada por meio deste gráfico foi em 91. Então, ele ficou por 10 anos com uma crescente bem lenta, né? Na década que a gente vê aqui começou a ter uma expressão e agora sim a gente vê aqui um crescimento. Porém, essa inclinação ela é incerta por alguns motivos, né? Nós temos a pandemia, que é uma espécie de crise, está sendo também sentida por todos os mercados, e tem um outro aspecto. Não é toda a indústria que abre a tecnologia. E quando você faz uma patente, você tem que revelar detalhes daquela sua tecnologia. Então, muitas empresas decidem não patentear a tecnologia para não abrir não abrir esses detalhes da tecnologia. Então, essa inclinação ela vai ser incerta, mas uma coisa é unânime: haverá um investimento forte e massivo neste segmento. Então, o que nós vamos ver aqui neste webinar é como a WEG criou o submódulo consumo no WEG Motor Specialist e o submódulo diagnóstico. Então, aqui nós temos um exemplo de medição de espectro de vibração. Nós vamos ver mais no detalhe como que se obtém esse espectro para as pessoas que não são muito familiarizadas com este assunto e como que a WEG chegou nesses números, né? Como que ela criou a coleta de dados e a inteligência para criar a detecção de falha por vibração e a inferência de carga e consumo de energia. Então, só para relembrá-los, então, este webinar trata-se na prática do WEG Motor Specialist e vamos falar com detalhes como que foi a jornada da WEG para a criação deste produto que é totalmente software. Aqui nós temos o dashboard do submódulo consumo. Então, a gente vai ver na prática depois esta página dentro da plataforma Motor Fleet Management. Também veremos como que foi a construção desta solução, que no final aqui é um algoritmo que está rodando em nuvem. Então, como que a WEG coletou esses dados de espectro de vibração, como foi a interação para a construção do sensor, criação do algoritmo para a detecção de falhas. E por que essa parte da inteligência artificial para tratar os dados do MotorScan ela é importante? Para responder isso, eu gostaria de mencionar os tipos de manutenção que tradicionalmente são utilizados na indústria. Em geral, as manutenções, elas, quando não são bem planejadas, você tem a corretiva, né? E essa é amplamente conhecida. A manutenção que costuma ser abordada é a manutenção preventiva, né? Então, ele é baseado em verificações periódicas e acompanhamento da vibração e temperatura. Porém, você não consegue fazer isso de maneira online. As técnicas atuais, em geral, são caras, né? Você sensoriar, botar isso num PLC, fazer uma aquisição destes dados não é tão fácil para a indústria, né? Então, isso você tem os seus times de manutenção verificando na prática como que estão os equipamentos para tentar fazer a preventiva por observação humana ou de tempos em tempos, né? Cronologicamente, você faz as paradas. O que a gente vem observando é a preditiva já há um bom tempo, né? E isso já está na literatura há pelo menos 1, 2 décadas facilmente. Mas o que está mudando agora com o IoT? A tecnologia está permitindo você sensoriar os ativos com um custo menor. Você tem tecnologia para auxiliar na entrega de informação para o time que planeja, e é o que nós vamos ver neste webinar. Olhando esse gráfico que nós costumamos apresentar aqui para algumas pessoas, para o nosso time interno e também para alguns clientes, né? Quando a gente fala de custo de manutenção, ele está aqui no eixo horizontal, então você tem ele elevado quando você está baseado no tempo e na condição sem monitoramento online. Então, essa é a manutenção preventiva sem técnicas de monitoramento online. Quando você inclui tecnologia e você tem processamento avançado, ou seja, você consegue ter uma informação mais detalhada de como está a operação da sua frota, você consegue diminuir o custo de manutenção e aumenta a disponibilidade dos seus ativos. E como que a gente consegue fazer isso? Por meio do monitoramento online. Então, quando você tem a cada, por exemplo, 10 minutos a medição de temperatura, que é como o MotorScan consegue fazer essa coleta, né? E de vibração a cada 1 hora, você está em tempo quase real, não é real, mas é quase real,
conhecendo se o seu motor está com uma vibração elevada ou não. E aqui, então, fica a nossa primeira nota deste webinar. A Wendy, então, vai nos lembrar no final do webinar que o monitoramento online é muito importante e com essa tecnologia nova, por meio do MotorScan, o custo não está tão elevado como antigamente. Um outro ponto importante, que também faz parte da introdução, é a parte de tendências, né? Eu pego uma matéria aqui do MIT, onde eles afirmam, né, que nós seremos altamente impactados por empresas do mundo digital nas próximas décadas. E essa revolução, ela que vai ser moldada, né, não é só as empresas de software, mas ele fala aqui, né, empresas que têm como foco o hardware e não somente o software. Gostaria de aproveitar e trazer algumas notícias relacionadas ao MotorScan. Então, a WEG desenvolveu lá em 2018, onde entrou no mercado o MotorScan. Então, ele é um sensor inteligente. Na sequência, tivemos aí o lançamento do Gateway para realizar a coleta autônoma dos dados. A WEG percebeu que a plataforma que nasceu junto com o MotorScan começou a ter algumas limitações. Então, ela investiu numa plataforma nova, que se chama WEG Motor Fleet Management. A gente vai ver bem rapidamente como é que é o conceito dessa nova solução da WEG. Alguns clientes começaram a adotar, então, o software novo com o Gateway e os sensores MotorScan. A WEG aprimorou o software e então incluiu uma funcionalidade que é o relatório de frota. Na verdade, isso é uma prática em solução digital, né? Você tem um aprimoramento contínuo das soluções. E mais recentemente, e é o motivo deste webinar, né, a WEG lançou o WEG Motor Specialist, onde nós estamos utilizando aquela quantidade de dados significativa que o MotorScan coleta do seu motor para entregar informação útil. E nós vamos ver como que isso é feito. Então, só lembrando, né, está existindo esse movimento dentro da WEG. Há um pouco menos aí de 2 anos, a WEG iniciou a WEG Digital, justamente por conta dessa necessidade. A WEG percebeu esse movimento, e importante, né, um movimento muito importante. As empresas que constroem hardware, elas também têm que se desenvolverem na parte de software, porque é onde você consegue entregar mais valor para o seu cliente, para a sociedade. Então, a WEG ela vem trazendo vários esforços aí, vem buscando entregar várias soluções cada vez mais sofisticadas e cada vez com maior valor para seus clientes. Este gráfico já deve ser conhecido do nosso público, né? É um gráfico que nos nossos webinars é vastamente utilizado. Eu gostaria de apresentar esse conceito numa pirâmide e um pouquinho mais de modo simplificado. Então, os primeiros 2 itens daquele gráfico da ACATEC, da Academia Alemã, né? Então, a gente utiliza como uma base em projetos IoT, é onde você insere o monitoramento, é o MotorScan que está coletando estes dados de operação do seu motor elétrico, e, por sua vez, o armazenamento dentro do WEG Motor Fleet Management. A camada intermediária, que seria o item 13.4, que é a coleta dos dados e a visibilidade, então você tem, por meio das notificações e relatórios do software MFM, você consegue já identificar se existe uma vibração elevada ou não dentro do seu equipamento, dentro da sua planta, né? E por fim, onde a gente tem aí o emprego de algoritmos, para aquela vibração elevada, ela ser tratada, essa informação não chegar só como uma vibração elevada, ele inferir ou indicar, na verdade, se é uma falha de rolamento, se é um desbalanceamento do rotor ou se é um desalinhamento do acoplamento. Então, observem que a base, ela até tem um volume maior, porque é um desafio você coletar os dados na indústria. Você precisa desenvolver hardware, né? A parte central, ela não é tão complexa de fazer, porque as tecnologias na nuvem, a tecnologia em cloud, né? Ela já está bem difundida, e a WEG, ela até renovou, trocou a sua plataforma em nuvem para ganhar exatamente flexibilidade, escalabilidade e robustez. Então, aqui a gente consegue, não vou dizer facilmente, né, pessoal, mas a gente já consegue prontamente auxiliá-los na notificação, em relatórios, em saber quando um motor vibra, quando uma temperatura é elevada. E o que nós estamos agora, então, entregando é essa ponta, onde tem um grande valor agregado, que é você, além de dizer que o seu motor está com uma vibração elevada, indicar, olha, é uma falha de rolamento.
já seria bom você providenciar o rolamento reserva para esse motor, porque se você não realizar essa manutenção e você seguir com ele operando, vai degradar cada vez mais. Ou na questão da temperatura, né? Essa temperatura pode danificar os elementos isolantes ou outros componentes da máquina. Então, essa pirâmide, ela traz essa informação, né? Você precisa dos dados, você precisa dos relatórios, você precisa de um ambiente cloud para ter isso armazenado, e depois você chega, então, com os algoritmos entregando cada vez mais valor para a solução de monitoramento online. E uma informação importante, né? Esse ciclo ele é contínuo. A WEG está a todo momento aprimorando as suas soluções e verificando melhorias contínuas a todo momento. Na parte de solução IoT, é importante nós termos em mente a quantidade de pessoas, né? O que é necessário você ter para construir uma solução IoT? Então, nesses últimos anos, nós percebemos aqui na WEG que você precisa de um time bem interdisciplinar para construir uma solução digital. E a abordagem, ela deve começar, como nós iniciamos aqui na WEG, né, uma abordagem técnica. Então, os nossos desenvolvedores começaram a criar os sensores, começaram a configurar os gateways, e aqui houve uma interação muito grande entre os especialistas em eletrônica e os especialistas em vibração, os especialistas em construção de motores elétricos. Também houve uma interação com os engenheiros de dados, que são as pessoas que auxiliam na programação e configuração dos gateways. Na sequência, a WEG percebeu a importância da estrutura cloud. Então, o arquiteto de dados, né, como guardar esses dados corretamente, de maneira flexível, de maneira escalável, de maneira segura, né? Então nós temos aqui um personagem muito importante em solução IoT, que é a parte de segurança. Não adianta de nada a gente ter um algoritmo de inteligência artificial se esse ambiente onde esse algoritmo está hospedado, ele está vulnerável, né? Então a parte de segurança é muito importante, a WEG leva muito a sério esse assunto. O desenvolvedor de solução é a pessoa que integra todos os personagens deste sistema. E aqui, onde é o principal motivo da nossa conversa, né? A parte de cientista de dados. Como extrair informação útil de um banco de dados, né? E nós vamos ver neste webinar o quão importante é o relacionamento do cientista de dados com este personagem que é o especialista. Então, você invariavelmente vai precisar de uma boa comunicação entre o cientista de dados e o especialista em vibração para entregar uma solução adequada, né? E a linguagem utilizada neste webinar, ele será para conseguir explicar um pouco para essa pessoa que é especialista em vibração, como que é o serviço, como que é o trabalho de criar algoritmo de inteligência para análise de vibração, por exemplo, e também a gente pretende, né, que a linguagem seja adequada para que as pessoas que estão acostumadas a criar algoritmos, a criar análise, né, por meio da inteligência, de machine learning, também consigam entender um pouco a realidade dos especialistas de vibração. Então, nós vamos tentar, nos próximos slides aqui, entender como que é importante essa interação para que os algoritmos, de fato, funcionem corretamente. E, por fim, nós temos aqui a abordagem de negócios, né? Então, para que esse sistema ele fique sustentável, que essas engrenagens se mantenham operacionais, é importantíssimo que o negócio seja sustentável, que você consiga fazer isso com um custo adequado e também que entregue valor, né? Os insights, que são aquelas informações que existe valor para o cliente final. Falando rapidamente do Motor Fleet Management, ou seja, para esse algoritmo funcionar, ele tem que estar embarcado dentro de um sistema, dentro de um ambiente. E para o Motor Scan, ele está dentro do Motor Fleet Management. Então, nós temos aqui as camadas dos ativos, a camada que são os produtos comercializados pela WEG desde a sua fundação. Para coletar os dados, a gente precisa da camada Scan e Gateways. Então, aqui é onde a gente extrai os dados de operação e é onde existe um esforço muito grande da WEG em desenvolver estes dispositivos para coletar os dados dos ativos da WEG, os ativos fabricados pela WEG e disponíveis na indústria. Nós temos a camada Management, então aqui é onde os dados são guardados, onde nós temos os dashboards, os alarmes, relatório de frota e uma série de funcionalidades para auxiliar a manutenção destes equipamentos. E por fim, nós temos a camada de inteligência, que é o Specialist, e a camada de integração.
Então, nós vamos ver um pouquinho mais aprofundadamente no Specialist neste webinar. Uma informação importante, né, como provavelmente todo mundo já percebeu, trata-se de uma solução totalmente na nuvem, né? Então, do termo em inglês, cloud-based. Então, isso aqui é algo que permite você acessar os dados de qualquer lugar, e se o cliente precisar integrar esses dados com o seu sistema de automação, nós temos o módulo Exchange para realizar esta operação. E uma mensagem também bem interessante aqui, né? A WEG tem um esforço muito forte de desenvolvimento contínuo, né? Nós estamos desenvolvendo a segunda versão do MotorScan, os aprimoramentos na camada management são constantes, então esse sistema, a cada determinado período, a gente vai aí mostrando para vocês com divulgações no site da WEG, no LinkedIn e em outros meios também. Então, só para ter uma visão bem rápida, o que é esse ambiente, né, o WEG Motor Fleet Management, é um ambiente que você pode monitorar todos aqueles ativos que a gente viu. Aqui neste caso, nós temos a fábrica de fios da WEG com 349 sensores e está operacional. Então, a WEG ela vem utilizando uma estratégia não só de desenvolver a solução para o mercado, mas ela utiliza isso dentro da fábrica. É o que a gente chama aqui dentro de Dual Strategy. Então, como a gente vem usando isso aqui dentro da WEG, eu trouxe dois exemplos simples, né, sem o Specialist ainda. O Specialist a gente vai mostrar no final. Então, neste caso aqui, a gente tem a vibração elevada, algo entre 6 e 9 milímetros por segundo, e depois de realizar aqui uma correção no alinhamento do equipamento, nota-se dentro da plataforma que essa operação retorna para níveis normais de vibração. Também temos um caso aqui de temperatura elevada, então, durante algumas semanas a temperatura deste motor foi elevando, e a equipe de manutenção foi lá e observou que a defletora estava obstruída. Então, após uma simples limpeza com ar comprimido, foi desobstruída a defletora e o motor seguiu em operação normal. Se este motor não tivesse um MotorScan para ter essa simples informação, né, provavelmente essa temperatura seguiria elevando e provavelmente o isolamento ou eventualmente o rolamento poderia sofrer pelo sobreaquecimento. Uma informação bem interessante é a evolução que o MotorScan sofreu, né? Então, quando a WEG lançou o MotorScan lá em 2018, ele possuía algumas funcionalidades. Então, essa é a vantagem de você ter a aproximação do universo software, né? O mesmo hardware, a WEG veio aprimorando o processamento de dados dentro do sensor, ou seja, a gente está falando de processamento na borda, né? Lá onde realiza a aquisição dos dados. Então, ano após ano, a WEG foi aprimorando tanto a parte de processamento e coleta dos dados, mas também a questão de certificação, né? Então, aqui em 2020, a gente já conseguiu aí a certificação para ambientes, para áreas classificadas, e a incorporação do software novo, mais amplo, mais flexível. E agora, recentemente, então, a WEG lança o WEG Motor Specialist com estas funcionalidades. É possível inferir a carga e o consumo de energia, e realizar a detecção de falha de desbalanceamento, desalinhamento, falha avançada no rolamento e vibração externa. Por que a gente consegue fazer isso, né? Qual que é o grande ponto positivo do MotorScan, né? Ele é um sensor que utiliza a tecnologia MEMS. Então, se a gente for pesquisar na internet esse assunto, você vai observar que os sensores MEMS é onde a eletrônica ela começa a dar uma flexibilidade muito grande para a aquisição de dados, com um custo bem acessível. Então, a WEG ela criou esse sensor, imputou eletrônica avançada, comunicação Bluetooth, escolheu um sensor MEMS para realizar as medições de temperatura, vibração, entre outras grandezas, e isso trouxe um avanço muito grande na aquisição de dados. E é isso que permite um diagnóstico avançado, né? Então, aqui a gente, junto com essa nota da Wendy, é importante lembrar que não adianta de nada você ter um algoritmo super sofisticado se a sua aquisição de dados não é legal. Então, a gente vai ver agora mais no detalhe as diferenças entre a aquisição de dados que a gente consegue fazer com esse tipo de equipamento, né? E como que era feito antigamente. A abordagem tradicional,
para uma medição de vibração, então, ela requer alguns cuidados. Por exemplo, você precisa do seu operador ou da equipe de manutenção acessando o equipamento. Então, você precisa tomar cuidado com questões de segurança. Essa não é uma medição online, se você tiver a medição humana, né? E se você partir para a medição com equipamentos fixos tradicionais, eles são razoavelmente caros e a integração dele não é tão simples, né? Os dados geralmente têm protocolos fechados do fabricante do equipamento. Então, a gente observa que é um custo elevado, você necessita do conhecimento especialista para cada medição e para cada análise, e a aplicação, então, ela se torna menos generalista e mais específica. Ou seja, se você fizer uma verificação financeira dessa abordagem, ela é alta, né? Você não consegue utilizar isso em todos os motores, em todos os equipamentos da sua planta. Por outro lado, as tecnologias 4.0, ou seja, o MotorScan, você tem uma medição autônoma, ou seja, a sua equipe não precisa acessar o equipamento para fazer essa medição. É uma medição online, ou seja, a cada 10 minutos você tem medição de temperatura e a cada hora você tem medição de vibração. O custo, comparativamente à abordagem tradicional, é bem menor. E aqui começa a ter começa a se destacar a vantagem, né? Você consegue pegar o conhecimento especialista, e foi o que a VEG fez no desenvolvimento do VEG Motor Specialist. Você pega o conhecimento especialista e você embarca dentro do sensor e dentro do cloud. Você processa os dados de uma maneira a mais próxima possível que um especialista faria. Então é isso que dá a grande generalização dessa aplicação. Ela não é tão específica, é verdade. Mas aqui, se você tiver uma frota de 300 motores e o MotorScan com a solução completa apontar para você que apenas 5 precisam da análise do seu especialista, você ganha muito nessa abordagem. Então é por isso que essas tecnologias 4.0, elas vão trazer muito ganho para a indústria. E aí vocês podem perguntar, elas são excludentes? Não, elas são complementares. A abordagem tradicional, ela vai continuar. Porém, com a tecnologia 4.0, ela vai ser mais pontual, ela vai ser mais direcionada para os casos que realmente precisam ser verificados. Então, aqui tem a terceira nota da WEND, né? Essas abordagens, elas vão coexistir. Então, como a gente já falou durante os primeiros slides aqui, né, sobre a coleta de dados, então, a cada hora, e o MotorScan, ele faz a medição nos 3 eixos, a temperatura a cada 10 minutos, o tempo de operação também é a cada 10 minutos, e o sensor consegue inferir a rotação e a carga desse motor, né, que está sendo monitorado. Uma informação, só para título de curiosidade, né, a amostragem, aqui a gente já está entrando num ponto mais aprofundado, né, a coletar o dado é algo extremamente importante. Então, você pode coletar com baixa frequência, né, baixa amostragem, média ou alta. A mensagem dessa tabela é a seguinte: quando você está medindo cada vez com mais sofisticação, você está aumentando o custo, né? Porém, quando você aumenta aqui na tabela, você consegue análises mais avançadas, você consegue ter entrega de análise cada vez mais aprofundadas. E o MotorScan, ele consegue mesclar essa tabela num sensor só. E é isso que é interessante. Você consegue, por ser um MEMS, né, um sensor com a eletrônica, com uma abordagem sofisticada, você consegue coletar dados de baixa frequência e média frequência num único sensor. Para quem não é muito conhecedor da parte de vibração, eu achei interessante botar esse slide, que é só para entender o que é a FFT, né, pessoal? Então, se você tem um sinal no tempo aqui com essas 4 componentes de 50, 150, 250 e 350 Hz, se você combinar elas, na prática você vai ter essa medição resultante aqui, né? O que é a FFT? É nada mais que um método matemático para extrair as componentes que existem naquele sinal. Então, ele te dá a frequência, as ordens, né? E a amplitude que cada componente existe. Então, o sensor MotorScan, ele consegue fazer isso e ele faz para cada direção. Então, isso que eu estou mostrando aqui é feito para a radial X, por exemplo. Mas existe também para orientação Y,
e para a orientação axial. E aqui já começa a ter uma informação. Inteligência artificial também é você realizar a digitalização do seu problema de uma maneira correta. Não é só o algoritmo. Então, aqui, um trabalho muito importante do time de desenvolvimento do MotorScan foi criar um sensor que efetivamente consegue extrair essa informação da melhor maneira possível para que depois o algoritmo consiga coletar estes dados. Desculpa, que o algoritmo consiga processar esses dados e emular, né, o conhecimento especialista. Sobre a coleta de dados no tempo, né, nós temos aqui a opção por amostragem, que é o que o MotorScan faz. Então, a cada 1 hora ele faz essa coleta. E nesse caso, então, neste caso, a gente consegue otimizar a conectividade, a quantidade de dados e o consumo de energia. Logo, a gente consegue realizar uma medição revelando como que o equipamento está operando, com um custo bem interessante. As outras opções, elas abordam a medição real-time, né? Então, esse intervalo de medição, ele já está num intervalo bem pequeno, na casa de milissegundos e segundos, e aqui você começa a ter alguns desafios, né? A conectividade, para você enviar esse pacote de dados, começa a ser um desafio, justamente porque a quantidade de dados é elevada. Se você tem um sensor, ele começa a ter um consumo de energia um pouco mais elevado, e o custo atrelado a essa combinação de medir em real time começa a ser um pouco mais elevado. Então, a abordagem do MotorScan é essa utilizada aqui, que é uma abordagem otimizada. Nós temos aqui, então, a quarta observação da Wendy, onde a amostragem ela foi meticulosamente estudada pelo time de engenharia da WEG, os especialistas, para que o algoritmo depois consiga tratar isso. Falando um pouco da aplicação do MotorScan, então ele é para baixa tensão, né? Motores carcaça 63 a 450, e ele está certificado para os principais mercados e para a área classificada. A vida útil da bateria é aproximadamente 3 anos. Eu vou fazer esses slides rapidinho, mas é só para contextualizar para as pessoas que não conhecem muito a fundo o MotorScan. Ele consegue enviar os dados para a nuvem, tanto pelo gateway como pelo aplicativo. Ok. Voltando à parte de ciência de dados, uma informação muito interessante é distinguir o que é dados de informação útil de conhecimento, né? Então, dados é a base da pirâmide, onde o sensor coleta aqueles detalhes de vibração que a gente viu, as componentes da frequência. Então, isso é o que vai popular os dados da solução. A parte da informação útil é você colocar isso em relatórios, em dashboards, onde você consegue já identificar de maneira inicial como que está a sua operação de frota, né? E, por fim, o que é o conhecimento? É quando você pega aqueles dados e bota dentro de algoritmos, e estes algoritmos conseguem, por exemplo, te dizer já qual é a carga desse motor, e se a falha por vibração elevada está atrelada, por exemplo, a uma falha de rolamento. Então, essa é a escalada na parte de IoT, né? Você primeiro pega os dados, depois, de uma maneira muito rápida, consegue informação útil, e depois você cria algoritmos para gerar conhecimento. E qual que é o workflow básico para a construção de um algoritmo? Como eu falei no início do webinar, isso não é uma verdade absoluta. O que a gente vai falar aqui é mais uma abordagem geral de como construir um algoritmo, tá? Pode existir algumas variações e isso dependerá de cada caso. Mas, em geral, a abordagem de um algoritmo, você pretende fazer o quê com ele? Você pegar um grupo de dados para criar este algoritmo, ou seja, esse dado está retratando um problema, depois você quer que esse modelo treinado, esse algoritmo, ele pegue dados novos e traga resultados previamente avaliados por um especialista, e que este especialista utilizou esse resultado para que o modelo te aponte quando acontecer novamente por meio de dados novos. Então, se for observar na questão do MotorScan, nós pegamos, na prática, alguns dados de experimento aqui dentro dos nossos laboratórios. Parte desses dados foram utilizados para treinamento e para teste do algoritmo.
Existia um trabalho muito extenso aqui dos especialistas da VEG para construir o algoritmo, então eles estudaram qual algoritmo utilizar, realizaram avaliações com testes, né? E aqui é um ciclo bem amplo, tá, pessoal? Você não consegue chegar no algoritmo muito rapidamente quando você está com uma gama muito grande de dados ou você precisa abranger uma variação enorme de opções. E aí a gente vai ver o que é essa variação, o que é essas opções de falha que o Motor Scan pode detectar. Então aqui nós tivemos aí os especialistas trabalhando nessa criação de algoritmo, e quando eles conseguem, então, chegar num formato que o algoritmo está simulando, ou, perdão, emulando o conhecimento especialista, quando esses dados novos que o modelo nunca viu são processados, aqui na saída, este algoritmo consegue entregar padrões ou resultados que previamente foram usados para que esse algoritmo encontrasse. Então, é assim que você consegue colocar dentro de um algoritmo, dentro de um sistema computacional, este expertise, ou seja, essa inferência humana. E quais são as variações no caso de uma vibração, né? A gente vai olhar agora um pouquinho mais no detalhe. Mas antes, é importante lembrar que a questão do algoritmo ela está em operação contínua. Então, nós temos aqui os dados brutos, que são os dados coletados pelo Motor Scan. A gente identifica o padrão. Se o padrão é identificado, ele vem para a saída e faz uma classificação. Então, aqui a gente vai, então, emitir um alerta para o usuário, se a anomalia for detectada, e de tempos em tempos, então, acontece um monitoramento e um retreino. Então, esse aqui é um sistema contínuo que identifica os padrões e quando ela se enquadra dentro de uma anomalia, que os especialistas da VEG conhecem com propriedade, esse alerta é emitido para o usuário. E o período de treino, então, ele usa basicamente a janela no tempo, né? Então, você tem um período que seria a primeira janela para o treino, depois você tem uma janela no tempo para o monitoramento, e se algum desvio acontecer que não estava neste processo de treino e monitoramento, o algoritmo aponta como anomalia. E o sistema de classificação, então, ele consegue auxiliar nessa indicação de falha. Um outro ponto importante sobre ciência de dados é que, diferentemente do que as pessoas estão acostumadas, 70% está na preparação dos dados, né? Então, você precisa conhecer com propriedade qual que é o problema que você precisa resolver para que o algoritmo funcione corretamente. E a questão de trabalhar o algoritmo, construir o algoritmo em geral, é 25%, né? Esse material eu retirei aqui da academia de TI da VEG. Existe uma iniciativa dentro da VEG para desenvolver iniciativas de inteligência artificial e machine learning. Algumas informações importantes sobre esse tema, né, de inteligência artificial e algoritmos. Em geral, existem dois tipos no universo de analytics, né, esse de você analisar os dados. A gente viu lá no início do webinar que existem vídeos, existe a parte de áudio, a parte de linguagem natural, né, que são textos, mas na parte de números, de maneira simplificada, nós podemos dizer que existem dois tipos, os classificadores e o estimador ou preditor. Qual que é a diferença entre eles? O classificador, você bota um grupo de dados, que tem, por exemplo, 3 padrões, e o algoritmo ele vai conseguir identificar aqueles 3 padrões naquele grupo de dados. Já o estimador, você tem um grupo de dados, pode ser semelhante, mas ele está, por exemplo, associando a uma determinada temperatura de saída naquela operação, por exemplo. Então, vou melhorar esse exemplo. Tem um motor, ele operou durante um dia, né? E tem o comportamento da carga. Se você botar num estimador para ele aprender a temperatura que esse motor vai ter durante o dia, depois, quando você colocar dados novos, ele conseguirá reproduzir aquela temperatura estimada. Então, essa é a diferença entre classificador e estimador. Em geral, então, os tipos de aprendizados são supervisionado, não supervisionado e por reforço. E aspectos importantes na área de machine learning, né, são falso positivo e falso negativo. O viés nos dados é algo que é importante e deve se tomar cuidado. O sobretreino, em inglês se chama overfitting, e o treino insuficiente, que é o underfitting. Então, quando o algoritmo ele não está corretamente treinado, ou seja, ele não está fazendo aquilo que o especialista espera,
pode ter eventos de sobretreino ou treino insuficiente. E outro ponto importante, né, o algoritmo, ao final, ele tem que ter uma capacidade de generalização, né, que é o que o ser humano faz. O ser humano ele consegue ter uma ideia por aprendizado, e ele vai associando os aprendizados, e quando tem um cenário novo, mesmo ele nunca tendo visto, aquele conhecimento prévio consegue trazer uma linha de raciocínio para uma determinada conclusão. Isso, na linguagem de machine learning, se chama generalização. Então, a parte de algoritmo da VEG, ela está focada em detectar falha, ou seja, tem uma determinada operação até o elemento, até a situação presente, e se nesse ponto aqui a vibração, aqui seria um conjunto de dados, né, pessoal, onde tem o espectro de vibração, tem aquelas componentes da FFT. Então, nessa situação, você tem um grupo de dados e se essa combinação estiver dentro de um padrão que o algoritmo identifica que é falha de rolamento, por exemplo, o algoritmo ele vai apontar isso e essa informação é utilizada pela equipe de manutenção preditiva. E aqui, então, a gente tem a quinta nota da Wendy, onde é a parte de diagnóstico, né? Quando você tem um algoritmo da inteligência, esse diagnóstico é ágil. Você tem, de maneira autônoma, um sistema olhando para aqueles dados do motor scan, e se alguma coisa sair fora, você não precisa de um ser humano para verificar. Este algoritmo ele aponta para você se a falha é de rolamento ou de desbalanceamento. É importante lembrar que para a VEG conseguir chegar nesse ponto, né, de entrega, uma série de metodologias foram seguidas. Começou-se por uma análise, né, como realizar o diagnóstico e a construção do sensor, a validação virtual e a validação experimental. Então, o time de desenvolvedor da VEG investiu um tempo significativo nos testes, né, para realmente entregar um sistema funcional para seu cliente. Nesse processo de criação da inteligência, né, o time teve que fazer uma verificação nos detalhes, né, nos N tipos de rolamento que a VEG usa e cruzar esses dados com a medição do sensor. Então, a inteligência artificial aqui também é esse trabalho do especialista de coletar o dado corretamente, cruzar com as informações construtivas do motor e realizar o processamento do dado, né. Entrando um pouquinho mais a fundo na parte de falha de rolamento, né? A gente tem aqui, então, os estágios de falha de rolamento, onde nós gostaríamos de destacar o estágio 3. O estágio 3 é quando você tem as componentes de falha do rolamento sendo medidas pelo sensor. Então, o sensor motor scan, ele tem esse range aqui de medição, ele consegue perceber o espectro de vibração até essa região, e quando tem uma falha de rolamento, ele tem esses dados coletados pelo sensor, são enviados para a nuvem e o algoritmo do VEG Motor Specialist realiza o processamento. Relembrando, então, nós temos na direção radial, X e Y, e também na direção axial. Uma informação importante, já um spoiler, né? A versão 2 do MotorScan, esse range vai ser um pouquinho superior, justamente para a gente conseguir pegar falhas cada vez mais incipientes. E por que a análise de vibração, ela, em alguns momentos, ela não é tão trivial, ela não é tão simples? Porque, de acordo com a falha que está ocorrendo, né, se existe um desalinhamento angular paralelo ou um desbalanceamento, o comportamento da vibração ele muda. Então, ora pode estar na direção axial, na direção radial, as componentes, e isso é o que deixa a análise de vibração relativamente complexa. Além desses tipos de falha, podem existir outros modos de falha e variações que podem ser atrelados não só ao motor, mas também à carga. Então, é isso que traz o trabalho do analista de vibração em verificar como que o espectro está refletindo uma anomalia que está acontecendo. E o que o time de especialistas da VEG fez foi realizar um estudo aprofundado sobre essa ciência, né, que ela já vem fazendo há muito tempo, e ela encontrou um método para colocar isso dentro de um algoritmo. E é o que a gente entrega, então, no VEG Motor Specialist.
Então, aqui nós temos, só para mencionar que o algoritmo ele leva em torno de 15 dias para realizar o processo de treino, né? Depois desse período ele se torna operacional. E quando ele está no processo de aprendizado, essa é a visão que nós temos no software. Depois do período de aprendizado, o algoritmo ele se encontra operacional e é essa a visão que nós temos dentro do sistema. Nós também podemos ver as componentes de vibração, né? Então, aqui nós temos a rotação mecânica e as múltiplas, e também temos as componentes de falha do rolamento disponível no dashboard do submódulo diagnóstico. O MotorScan também ele consegue coletar o espectro completo de vibração, então essa é uma funcionalidade bem interessante. E como que a gente viu, né, durante esse webinar, a VEG, então, ela avaliou o espectro de vibração das possíveis falhas que gostaria de ser detectado pelo algoritmo. A VEG, então, estudou com os especialistas em eletrônica e os especialistas em vibração como construir o sensor, quais os detalhes dessa medição. Na sequência, os especialistas em algoritmo e inteligência artificial da VEG, então, construíram estes algoritmos e testaram eles em laboratório. E isso, então, no final, construiu o submódulo diagnóstico do módulo Specialist, que opera na nuvem. Então, dentro da plataforma VEG Motor Fleet Management, nós temos um algoritmo que está processando os dados de cada MotorScan e informando para o usuário se essa falha que porventura aconteça é oriunda de rolamento, né, uma falha de rolamento ou de desalinhamento. Como mencionado antes, a VEG trabalha em melhoria contínua. Então, esse ciclo ele foi realizado durante a construção do algoritmo, mas a VEG, ela, de maneira contínua, verifica quais as melhorias e quais os detalhes que podem ser aprimorados de modo contínuo. E aqui, então, nós temos a sexta anotação da Wendy, onde o algoritmo e os especialistas da VEG têm uma relação muito importante, né? O algoritmo ele não foi criado com inteligência artificial sozinho. Existia um trabalho muito forte dos especialistas tanto em ciência de dados, mas também dos especialistas em vibração da VEG. Então, aqui, a saída do algoritmo, nós temos essa faixa superior, onde é apresentado o desbalanceamento, desalinhamento, rolamento, falha desconhecida e vibração externa. Neste caso, todos ok, mas aqui a gente observa que ocorreu uma elevação do status de desalinhamento. Então, aqui você consegue visualizar nos últimos 30 dias se alguma falha foi identificada pelo algoritmo de inteligência artificial da VEG. Na sequência, nós vamos dar uma olhadinha no dashboard. Após o webinar, na etapa de dúvidas, a gente vai dar uma olhadinha na plataforma, tá, pessoal? A parte de consumo, ela não possui a parte da inteligência artificial de maneira tão aprofundada como temos no diagnóstico, mas existe processamento avançado de dados e machine learning também. Então, a VEG, ela consegue dentro da tecnologia empregada dentro do MotorScan, realizar a medição e análise avançada dos dados. Então, com o MotorScan, nós conseguimos inferir a rotação do eixo. E a VEG conhece com propriedade as curvas de torque destes motores. Então, conhecendo a rotação e com o banco de dados das curvas de torque, nós conseguimos, então, inferir o consumo em quilowatt deste motor. Mais uma vez, o método que a gente emprega aqui está entregando valores de precisão abaixo de 10%, mas a VEG vem também trabalhando continuamente para melhorar cada vez mais nesta funcionalidade do VEG Motor Specialist. Aqui nós temos uma tela, também vamos ver na plataforma, na sequência, onde é possível visualizar o consumo em reais das últimas 24 horas, e nos últimos 30 dias deste motor aqui, que está na planta da VEG. Então, quando nós temos a camada management da solução, nós temos aqui
uma vibração elevada, e quando ativamos o módulo Specialist, nós temos informações do tipo carga e indicação de falha, neste caso, rolamento. E aqui, este slide eu gostaria de utilizar para reforçar o principal benefício e vantagem das tecnologias 4.0, né, do Motor Scan, do Motor Fleet Management e do VEG Motor Specialist, que é a redução do custo operacional. Na literatura, principalmente em inglês, o pessoal usa TCO, que significa Total Cost of Ownership, que é o custo efetivo de operação. Aquilo que você gasta para manter o equipamento operando, a sua equipe de manutenção, o tempo de resposta da equipe de manutenção, quanto tempo o motor fica em operação corretiva. Então, tudo isso, quando a gente tem uma abordagem usando a tecnologia, este número tende a ser minimizado, o seu custo tende a diminuir. E aqui está, então, a oitava anotação da WEND. Alguns casos reais aqui na planta da VEG. Então, nós temos um motor de 7,5 kW. Podemos ver aqui alguns motores com Motor Scan. E neste caso aqui, nós tivemos uma detecção de desbalanceamento. Veremos na sequência na plataforma. Também tivemos um caso de vibração externa, então aqui na central de bombas, na emulsão, na fábrica de fios, essa bomba, quando ela operava e essa ficava desligada, nós notamos que a base não estava rígida o suficiente. E esse motor ele possuía níveis de vibração com o motor parado. E isso não é desejado, né? Quem entende um pouquinho de vibração sabe que se o rolamento estiver parado e tem uma vibração na base, isso vai danificar a pista e as esferas. Então, com o Specialist, nós conseguimos identificar uma situação de vibração externa nessa bomba. Na central de compressores, um motor um pouquinho maior, de 150 kW. Então, com o Motor Scan, foi identificado uma falha na pista interna do rolamento, e quando a equipe de manutenção foi verificar, então, realmente identificou que a pista interna estava com falha, né? E isso preveniu uma parada inesperada, o que é muito importante, né? Dentro de uma indústria, a parte de compressor é algo vital para a operação da planta. Então, nesse caso, foi possível agendar uma manutenção preditiva e a falha, então, não chegou a ser no modo corretivo, digamos. E nesse outro caso, foi um desalinhamento, um motor de 3 kW, num ventilador dessa vez. Então, o Motor Scan ele identificou, por meio da análise com inteligência artificial e machine learning, né, que o padrão de dados de vibração, aqueles espectros, né, eles revelavam uma falha por desalinhamento. Então, neste caso, não foi necessário trocar o rolamento, a equipe de manutenção basicamente verificou a parte de desalinhamento do sistema. Então aqui fica a última nota da WEND, né, que a VEG, pessoal, ela desenvolveu essa solução, mas ela também utiliza, né, e a gente comprovou dentro da nossa própria produção como essa tecnologia pode diminuir o custo operacional e aumentar a produção da planta. Estamos aí com 2 minutos para fechar 1 hora. Foi um pouquinho corrido, mas conseguimos, pessoal. Então, vamos revisar as anotações aqui da WEND, né? Monitoramento online, isso é fundamental. Você conseguir conhecer quase que em tempo real a condição de operação dos seus ativos é importantíssimo para manter a frota operacional. O Motor Scan, ele possui uma tecnologia bem avançada. Então, por meio dos sensores MEMS e com eletrônica de ponta, né, nós conseguimos, além de construir o sensor, conseguimos atualizá-lo frequentemente. Então, como a gente viu lá naquela tabelinha, né, onde as funcionalidades foram aumentando, esse é um sensor que pode cada vez mais ajudar no monitoramento da sua frota. A gente percebeu também que a abordagem tradicional e as abordagens recentes com tecnologia 4.0, elas irão coexistir. Elas vão complementar o que hoje já existe de manutenção, de melhores práticas, e o que a gente vem observando é que as soluções cloud e os sensores MEMS, né, na verdade o sensor Motor Scan que possui um sensor MEMS internamente, eles vão poder cada vez mais dar mais poder para a equipe de manutenção tomar a decisão correta sobre as suas ações de manutenção.
A amostragem, então, como a gente tem eletrônica, como a gente tem processamento avançado na borda, a gente consegue fazer a aquisição de dados de modo sofisticado. Isso é fundamental, né? Por melhor que seja o algoritmo, se os dados não tiverem qualidade, o algoritmo não vai funcionar bem. O algoritmo e toda a plataforma, todo o sistema, ele permite um diagnóstico ágil e autônomo. Então, qualquer desvio que começar, por mais inicial, você tem lá um algoritmo, você tem vamos dizer assim, um robozinho, né, analisando os dados e indicando se aquilo é ou não uma falha. E qual a falha, né? Mais importante, e qual a falha? 6. A importância do relacionamento entre os especialistas e a construção do algoritmo, né? Então, a VEG vem aí mais de 60 anos de história, fabricando motores, inversores, tem um time enorme de engenheiros, então nós temos o conhecimento especialistas. E nós estamos aprimorando isso, né? E colocando nos algoritmos dentro das soluções digitais para que isso ajude o cliente final, entregando, então, cada vez mais valor, entregando não só um produto, mas uma solução, algo que vai manter operacional a frota de acionamentos na indústria. A medição e análise avançada, então essa é uma parte bem interessante, né? A gente viu como que o MotorScan realiza a coleta dos dados para identificar aquela falha de rolamento ou de desalinhamento. Na prática, aqui a gente está falando, então, da medição do espectro de frequência. A redução do custo operacional, então essa solução dá uma visibilidade para a gestão da planta, né, para conseguir apontar quais os equipamentos possuem mais urgência de manutenção. E, por fim, os casos reais que nós vamos mostrar na sequência. Pessoal, tomar mais uma aguinha aqui. Então, neste caso, nós temos aqui o algoritmo especialista, né, operando dentro do Motor Fleet Management. Nós temos aqui um alerta de rolamento, já é um alerta que está há um certo período. Nós podemos aqui mudar o período de visualização entre 30 e 90 dias. Aqui abaixo nós temos as frequências de vibração e múltiplas da mecânica, as frequências da pista interna, rotação. E aqui nós podemos mudar a direção, se nós estamos visualizando a parte axial, radial X ou radial Y. Então esse aqui foi o caso da parte de rolamento. Aqui nós temos a parte de consumo, então nós conseguimos rapidamente visualizar o consumo nas últimas 24 horas e 30 dias. Existe uma iniciativa da VEG, pessoal, bem interessante, onde a parte de eficiência energética, né, os planos de eficiência energética no futuro poderão ser analisados junto com os dados dos sensores MotorScan. Então aqui a gente consegue ter uma precisão qual o motor que tem a carga adequada, né? A gente sabe que se o motor não está operando próximo da potência nominal, a conversão de energia ela não está tão eficiente. Então, com esse tipo de medição, a gente pode identificar dentro de uma frota quais os motores que estão subdimensionados e readequando eles, então a gente pode aí melhorar a eficiência da planta. Aqui nós temos só uma visão do MFM, da fábrica de fios. Então, a gente pode ver rapidamente aqui a quantidade de motores saudáveis em alerta e críticos, né? Nós podemos aqui ver toda a sensor por sensor, a parte de relatórios. Então, a gente pode ir aqui dentro da plataforma verificar como está o status de cada linha de produção e solicitar informações adicionais no e-mail. Neste caso, nós temos todos os sinais aqui em OK, porém a gente pode ver aqui no tempo que ele não passou do nível de alerta, que é 85%, mas ele está declarando aqui um desbalanceamento. Então,
aqui nós temos a saída do algoritmo da VEG de inteligência. E nesse último caso aqui, então, a parte de vibração externa, né? Então, nós temos aqui, a gente pode ver que, em alguns casos, o sensor está desligado, aqui o motor está desligado e existe vibração neste motor. Então, essa é uma situação indesejada, como visto durante o webinar, né? E aqui nós temos, então, aí o VEG Motor Specialist auxiliando, né, nessa identificação de vibração externa. Pessoal, a parte do webinar era isso. Acredito eu que nós podemos aí, talvez ir para a parte de dúvidas. Oi, Matheus, Osmair falando. Então, separei aqui algumas perguntas mais recorrentes aqui que o pessoal está fazendo no chat, tá? Então, a primeira delas aí é se o VEG Motor Specialist, né, e talvez aí tu pode falar também sobre o VEG Motor Scan, o sensor, né? Ele está disponível para outros tipos de equipamentos. O pessoal citou aí redutores, bombas, ventiladores, né? Então, se tu puder responder. Claro. Sim, o Motor Scan ele foi desenvolvido para atender essas aplicações. A VEG ela iniciou com o foco no motor elétrico, né, da carcaça 63 até a 450, mas ela também foi avançando para conseguir atingir outros produtos e outras aplicações, tá? Então, sim, o Motor Scan está disponível para as demais aplicações e alguns detalhes a gente tem no nosso website ou podem entrar em contato conosco, tem o meu e-mail na tela, a gente pode tirar dúvida aí as dúvidas mais pontuais. Obrigado. Uma outra pergunta que tem sido recorrente aqui no chat é sobre medição de vibração, né? Se o sensor tem condições de medir vibração, talvez seja interessante você só comentar também sobre o Drive, o Drive Scan, né? Que teria essa possibilidade, tá? Sim. O sensor ele está disponível, a parte de vibração, né? Ele mede até 820 Hz no espectro, a medição nos 3 eixos, como nós vimos no webinar, e a parte de temperatura, ele pega a temperatura de superfície, né? Para monitorar cada vez mais os motores da indústria, né, a VEG também desenvolveu o Drive Scan. Lá naquela parte do Motor Fleet Management, onde tem aquelas camadas, né, de ativo, scan. Ali no scan existe agora o Drive Scan. O que é isso? É o dispositivo que a VEG desenvolveu para você monitorar, além do motor, os inversores. Então, você consegue ter, numa única plataforma, o monitoramento do inversor, por meio do Drive Scan, e do motor, como a gente viu nesse webinar, com o Motor Scan. Ok, obrigado, Matheus. Talvez a Márcia possa ajudar também. O pessoal está perguntando aqui, Márcia, como é que eles acessam esse material gravado? Isso vai ficar disponível depois do webinar? Sim, sim, pessoal. Então, vocês podem acessar o canal oficial da VEG no YouTube. Nós vamos disponibilizar essa gravação lá a partir de segunda-feira, eu acredito, tá? E fiquem ligados também nos materiais que a gente disponibiliza através do site. O QR Code está na tela. Vocês podem ali já acessar e baixar alguns materiais ricos que nós disponibilizamos. Tem e-book, tem white paper de Indústria 4.0, tem o próprio formulário de contato, se vocês estiverem interessados no VEG Motor Specialist. Então, né, mantenham esse relacionamento conosco, que a gente sempre vai informar vocês sobre o que está acontecendo aqui na VEG. Pessoal, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Foi uma honra preparar esse material, trabalhar com o nosso time. Nosso time aqui deu um duro danado para construir essa solução. Não tem nem como a gente mencionar nomes aqui, porque a gente pode esquecer de alguém. Então, nós temos uma solução para atender as suas demandas. Se tiverem dúvidas, podem nos procurar, tem meu e-mail, e será uma honra atendê-los.